Boa noite, graça e a paz, irmãos e irmãs. Agora, todas as terças-feiras, eu tenho uma palavra especial para vocês e hoje eu quero entrevistar aqui meu líder, pastor Jones, e um pastor nosso da comunidade cristã Zoe, pastor de jovens lá de Laranjeiras, um homem de Deus, um homem que o Senhor levantou para marcar uma geração, e para mim é uma honra mesmo poder estar com ele aqui, entrevistá-lo, e que o Senhor possa acrescentar muito a todos nós. Se você puder, já compartilha, dá um comentário, deixa um comentário, que você possa compartilhar com muitas outras pessoas através do teu WhatsApp, manda nos grupos aí, e também se você está no Facebook, nós também estamos lá no YouTube, tá bom? Então eu quero aqui hoje, Jones, que alegria poder estar com você. Se você quiser dar umas boas-vindas aí para o pessoal. Boa noite, pastor William, boa noite você que está ligado aí, acompanhando, junto conosco aí esse tempo, todas as terças, o pastor ele dá uma palavra, eu sempre acompanho, sempre compartilho também, e é uma alegria atender esse convite, para mim foi um privilégio. Glória a Deus. Nós somos da mesma família, Jones? E sempre que estamos juntos, sempre estamos compartilhando um pouco da palavra de Deus. E esses dias nós estávamos numa célula e o Jones compartilhou de algo que o Senhor tinha falado com ele e também havia falado comigo sobre pureza, a maneira que nós devemos ser puros. E o Jones também compartilhou comigo esses dias sobre adoração, a maneira de adorarmos a Deus. Eu gostaria que o Jones compartilhasse um pouco, Jones, contasse um pouco como que Deus falou com você através disso. Ministrei na igreja há uns 2 domingos atrás sobre sermos puros, aquela descontaminação que nós precisamos ter. Eu queria escutar você, acho que todos nós, aquilo que Deus tem falado com você, Jones. Eu acho que é um assunto bastante amplo, tem bastante coisa para a gente falar, mas eu entendo que a pureza ela está totalmente ligada com a presença de Deus, No Antigo Testamento, o sacerdote, aquele que tinha a tarefa, aquele que tinha o dever de estar na presença do Senhor, diante do Senhor, a Bíblia fala que tinha um caminho para chegar até essa presença, e no caminho para chegar até a presença de Deus, lá no Santo dos Santos, a Bíblia fala que tinha uma bacia, Deuteronômio vai falar isso, que tinha uma bacia onde ele deveria lavar suas mãos, Ele deveria purificar suas mãos de toda a sujeira, de toda a imundícia, que tinha ali, porque se ele não tivesse mãos limpas, ele não poderia adentrar aquele lugar santo, aquele lugar puro. Por quê? Porque nós servimos a um Deus, adoramos a um Deus que é puro, que é santo, então nós devemos também adorá-lo, e não só adorá-lo, mas viver uma vida pura, uma vida santa na presença de Deus. E bem contextualizado esse assunto, porque eu estava compartilhando até em outro momento, na célula mesmo eu falei, que para nós virou uma cultura já limpar as mãos, purificar as mãos. Então, todos os ambientes que você vai, você que está acompanhando aí na tua casa, você que está assistindo, hoje a gente chega num lugar, na porta já tem lá o álcool em gel, então a gente precisa purificar as mãos, limpar as mãos para entrar nessa presença. E assim com a presença de Deus também, para você permanecer nessa presença. O salmista vai dizer lá em Salmo 24, ele vai dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá na presença dele? E o salmista ele pergunta, ele já responde, ele fala assim: aquele que tiver mãos limpas. Mas não só mãos limpas, mas principalmente eu entendo coração puro. Purificar a mão, que é algo que as pessoas veem, o exterior,
mas não só purificar o exterior, aquilo que as pessoas estão vendo. As minhas atitudes, não são só as minhas atitudes que precisam ser purificadas, santificadas, mas principalmente o nosso interior. Quando ele fala coração puro, ele está falando de interior. Quando ele fala de mãos limpas, ele está falando de exterior. Então nós entendemos que nós precisamos estar puros com tudo, né? A Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus de todo o coração, servir a Deus de toda a alma e todo o entendimento. Então acho que a pureza, ela não é só uma característica de alguns cristãos. A pureza, a limpeza, a santificação, ela deveria ser, ou ela deve ser, uma característica de todo cristão. Glória a Deus, Jones. Essa pureza, né, Jones, a gente sabe que ser puro é não estar contaminado. Nós sabemos disso quando nós fomos criados pelo Senhor do barro, nós éramos puros, mas o pecado, né, habita em nós, entrou em nós. Cristo Jesus nos deu essa oportunidade de nos purificarmos, né, voltarmos à nossa essência, daquilo que nós fomos criados. E eu acho que é tempo mesmo de voltarmos, né, àquilo que realmente é puro. Eu sempre falo que essência tem muito a ver com perfume, né? E o perfume pequeno é aquele que até tem ditado, né, que fala assim que os melhores pequenos perfumes estão as melhores fragrâncias, né? E eu creio que são essências mesmo, essências e que exalam a pureza, né, daquilo que o Senhor quer na nossa vida. Então nós realmente devemos ser puros para chegarmos diante de Deus, né? Eu lembro perfeitamente do que a palavra diz, quando aquela mulher quebrou aquele vaso diante de Jesus, e ali ela se mostrou, eu fiz até um comparativo, uma criança, porque a criança ela é pura, ela não tem noção de valor, tem malícia, ela não tem malícia, ela simplesmente chegou diante de Jesus e falou assim, eu entrego tudo que tenho, né? E ela se tornou ali, se mostrou pura, se mostrou humilde, se mostrou a essência que nós devemos ser, né? E sobre adoração, Jonas, adoração, como adorar a Deus, que maneira que o Senhor tem nos levado. Eu sei que a adoração deve também ser de mãos limpas, coração puro. Eu sei que você compartilhou um pouco no sábado aí, né, numa live lá em Dois Vizinhos. O que você tem a dizer para nós sobre isso aí? Eu acho que é um dos critérios também, né? A Bíblia, quando a Bíblia vai dizer, né, ali em 2 Coríntios capítulo 7, falando de pureza, né, fala assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu entendo assim que, antes de eu responder a tua pergunta, eu entendo que esse caminho de pureza, esse caminho de santidade, é um caminho que nós devemos trilhar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, William? Muitas pessoas pensam que uma vida de santidade é algo inatingível. Um caminho de santidade, um caminho de pureza é algo que está reservado apenas para o pastor ou apenas para o líder. E isso é uma mentira, isso é uma fake news, uma notícia falsa de Satanás, que muitas vezes a gente carrega na nossa vida. Por quê? Porque quando se fala em santidade e em pureza, logo as pessoas pensam assim, é alguém que não tem pecado. E não, um caminho de santidade, um caminho de pureza é aquela pessoa que está em constante limpeza na presença de Deus. Santificação não é você não errar, não é você não se sujar. Santificação quer dizer que você está em constante limpeza. Isso é viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, limpando as mãos constantemente. É óbvio aqui, abrindo um parênteses, eu não estou falando aqui de pecados recorrentes. O cara erra no mesmo pecado toda vez, pede perdão. Então, aquele pecado lá que você comete há vários anos, você precisa lutar para você não cair mais nele, mas não quer dizer que você não vai errar nunca mais. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nessa carne aqui, que
do pecado, né? Nós iremos pecar, é evidente, mas nós não podemos focar no pecado, nós precisamos focar no Deus que é santo. Por que nós precisamos ser santos? Por que nós precisamos ser puros? Por que a gente precisa buscar esse caminho de santidade? Porque Deus é santo, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai falar assim, sejam santos, sejam puros, porque Deus é santo, porque Deus é puro. Então, eu acho muito legal também uma definição de Bob Sorge. Ele fala assim, a santidade não é uma qualidade inerente que carregamos, ou seja, não é de nós. A santificação, a pureza, porque também vai para outro extremo. Muitas pessoas elas tentam elas se santificar, elas vivem uma vida de pureza, e não é nosso. Isso é do Senhor, é uma qualidade derivada do que nos tornamos. A santidade tem somente uma fonte, o santo. Então, quanto mais nós nos aproximamos do santo, quanto mais nós nos aproximamos do Deus que é puro, mais nós vamos nos tornando santo, mais nós vamos nos tornando puros. A santidade está associada à proximidade com o trono. Viva uma vida de santidade, não fugindo do pecado. Não sei se eu vou ser bem claro aqui, mas muitas pessoas elas tentam viver uma vida de pureza, fugindo do pecado, fugindo de uma vida longe do Senhor, né? Viva uma vida de santidade correndo para o trono. É só uma chave que precisa virar na nossa mente, porque senão você caminha com aquele fardo, eu preciso fugir, e você não olha para o trono. Começa a caminhar em santidade olhando para o trono, olhando para o santo, e o pecado, as impurezas, elas vão tentar te seduzir, mas como você está focado no santo, você está focado naquele que é puro, pode ser que o pecado te manche em alguns momentos, mas se você está indo para o alvo, você vai olhar para ele e vai falar, Deus, me perdoa por essa situação, eu lavo minhas mãos, mas eu continuo nesse caminho. E falando da adoração, que o pastor William falou aqui, né? Eu entendo assim que a adoração é algo que nós precisamos também virar uma chave na nossa vida. Muitas pessoas, elas associam a adoração, William, não sei se você pensa dessa forma ou se você pensou, eu por um bom tempo, eu associava a adoração com música. Então, eu olhava assim dentro da igreja, eu sempre fui do Ministério do Louvor, desde novo, o William também sempre foi do Ministério do Louvor, baterista, eu também. Então, eu sempre estive nesse ambiente de música. E eu confesso para você que está assistindo aí, eu confesso que por um tempo eu achava que adoração música, era música. Se eu cantasse, eu estava adorando a Deus. Hoje eu entendo que uma verdade, que a adoração é um dos itens, é uma das coisas que eu posso adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus através da música, do louvor, mas não é só, a adoração ela não é só música. Algo que traz clareza para nós nesse assunto, é só nós irmos lá para Apocalipse capítulo 4, que João ali tem aquela visão do céu, tem a visão do trono de Deus. João ele vai nos falar que ele viu o trono. Vou ler aqui até para vocês, Apocalipse capítulo 4, ele fala assim: e quando os animais davam glória e honra, ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive para todo sempre, eu vi os 24 anciãos, e eles estavam prostrados diante do que estava assentado no trono, e adoravam. Então eles estavam adorando, e nesse processo de adoração, o João fala assim: o que vi para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, tu que criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aqui fica claro que a adoração não é só música. De que forma que os anciãos adoraram aqui?
A Bíblia fala que eles chegam, eles adoram. Como que eles estão adorando? Lançando tudo que eles têm. O que eles tinham naquele momento ali? Eles tinham as coroas. Então, é um princípio. A adoração é você entregar tudo. A adoração é você entregar tudo que você tem. Isso é uma vida de adoração. Entregar a sua coroa, né, para o seu reinado, para outro rei, né? Porque que é Deus, que é Jesus. Até eu acho engraçado que na igreja até as pessoas sempre falam: agora vamos cantar uma música de adoração, né? Acho que aquela música vamos adorar o Senhor agora. Vamos adorar o Senhor, uma música mais calma, talvez, de você levantar as mãos. A adoração é tudo. Tudo que nós fazemos. E essa é uma chave mesmo, João, que precisa ser virada na vida do cristão. A nossa vida precisa ser uma adoração. A nossa resposta, a nossa conversa, tudo que fazemos, a maneira que eu converso com a minha esposa, a maneira que eu respondo o meu patrão, a maneira que eu me porto ali na rua, tudo deve ser uma adoração a Deus. A minha vida constante. Às vezes nós achamos que, não, agora vamos lá na igreja adorar a Deus. Não, isso aí já ficou para trás faz muito tempo, nunca existiu na verdade. A adoração a Deus é tudo aquilo que fazemos, e tudo que fazemos para Ele é uma adoração. É um estilo de vida, né? E Jesus, né, um texto bastante conhecido, João capítulo 4, é aquele texto onde a mulher samaritana se encontra com Jesus, ou Jesus encontra a mulher samaritana naquele poço, o poço dos seus antepassados. Ali ela vai buscar água, porque ela está com aquela sede, não só uma sede física, mas ela estava com aquela sede espiritual, e Jesus chega. Vocês conhecem a história. Jesus chega de uma forma muito mansa, e conforme vai conhecendo ela, vai confrontando ela, e ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Salvador. Mas chega um determinado momento ali da conversa, William, e você que está me acompanhando aí, a mulher, ela faz uma pergunta, que talvez seja a tua pergunta nessa noite. Ela fala assim: tá bom, Jesus, tudo bem, então eu reconheço que o Senhor é o Senhor, é o Messias, mas agora entra um questionamento aqui: aonde eu devo adorar? Aonde eu devo adorar? Em qual lugar? É naquele monte? Os judeus falam que naquele monte, os samaritanos falam que é nesse monte. E agora Jesus, o novo e vivo caminho, aquele que é o novo caminho que leva até Deus, Jesus ele responde com um princípio. Ele fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu preciso abrir um parênteses aqui para falar algo para você. Deus, ele não está procurando por adoração. Em momento algum você vai encontrar na Bíblia Deus procurando por adoração. Até porque no céu existe adoração 24 horas, 7 dias da semana. E uma adoração no sentido de música, no sentido de lançar tudo que tem. Os 24 anciãos lançam tudo que eles têm. Existem os anjos louvando, cantando. Está lá, está rodeado de adoração. Em volta do trono existe adoração em todo o tempo. Jesus ele responde à mulher, ele dá várias respostas para aquela mulher, mas entre essas respostas ele fala assim: Deus não está procurando por adoração em primeiro lugar. Nós precisamos entender, ele não procura adoração, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então ele não está preocupado se você está levantando uma adoração para ele. Ele está preocupado como que está o coração do adorador. Se a tua adoração é uma adoração verdadeira, se é uma adoração sincera. E ele não está preocupado em que ambiente que você está adorando. Eu vou lá na igreja para adorar lá na igreja na Zoe, na igreja do fulano, do ciclano. Não é aonde você está adorando. A pergunta que Jesus está fazendo para nós, que ele fez para aquela mulher, e eu acho que é a pergunta que todo cristão precisaria responder: não é no qual monte que eu devo adorar, não é no qual ambiente que eu devo adorar. A pergunta é: em qual monte que eu ainda não estou adorando? Em qual lugar que eu ainda não estou adorando? Será que é na minha casa? Na igreja eu adoro, eu levanto as mãos, eu canto música, mas na minha casa eu não adoro, eu trato minha esposa mal. No meu trabalho eu sou o pior, não estou adorando a Deus com a minha vida. Existe uma incoerência. Talvez na igreja você levanta a mão,
mas nos outros ambientes, nos outros montes, você não está adorando. Adoração não é um ritual. Faz parte da adoração cantar música, faz parte da adoração você ofertar. Muitas pessoas falam agora, nesse mesmo momento de adoração, vamos ofertar. Faz parte do momento de adoração. Tudo, resumindo, toda a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Adoração não é um ritual, não é um momento, é um estilo de vida. Falando de lugar, nós recebemos muitos ex aqui na igreja, Jones. Temos, por exemplo, um ex-adúltero, um ex-bêbado, um ex-drogado. E aí então ele se converte e, assim como Moisés, volta a resgatar o seu povo. E esse ex-drogado que vai lá na boca de fumo resgatar o seu povo num outro ambiente, um ambiente totalmente diferente do ambiente de igreja. E se ele ama aquelas pessoas, se ele resgata aquelas pessoas lá naquele lugar, ele está adorando a Deus. Transmitindo o amor daquilo que ele recebeu de Jesus. Então, a adoração não tem muito a ver realmente com o lugar, mas tem sim a ver com o adorador, aquele que adora. E com prioridade também, né? Sim, claro. A adoração, eu entendo que existem vários significados, né? Várias definições de adoração, mas eu entendo assim que adoração é nós colocar Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida, que é o primeiro lugar, que é o lugar de primazia. Então, quando eu entendo, quando eu vivo nessa perspectiva, eu sou um adorador e Deus está me procurando um adorador. O adorador é aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ponto. Na sua vida, na escola, na faculdade, aqui na igreja, e com a minha vida eu adoro o Senhor. Com a minha vida eu oferto, com a minha vida eu canto músicas, com a minha vida eu escrevo, com a minha vida eu me relaciono com as pessoas. Dessa forma eu estou sendo um adorador em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é você, aqui na igreja, você fazer força, eu preciso adorar em espírito, em verdade. Adorar em espírito e em verdade é você viver uma vida de adoração em todos os ambientes que você está. Adoração não tem a ver com aquilo, com o quanto você dá ao Senhor. Eu dei lá 12 horas de adoração, passei 12 horas adorando, ou passei 2 horas da minha semana lá na igreja. Adoração não tem a ver com o quanto você está dando de adoração, o quanto que nós estamos dando de adoração para o Senhor. Adoração tem a ver com o quanto que eu estou retendo ainda. Isso é adoração. Eu estou retendo alguma coisa ainda na minha vida? Será que se Deus pedir algo de mim ainda eu vou reter? Esses são, se a Bíblia fala que existem verdadeiros adoradores, é porque o contrário também é verdadeiro, né? Se existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Então é uma questão que nós precisamos cuidar e sondar a nossa vida, sondar o nosso coração. Deus, eu estou sendo um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade é aquele que adora só Deus, não adora a sua vontade, não adora o seu eu. No momento de discussão, ele não quer ser o que vai sobressair na discussão. Ele pensa, Deus, qual que é o ambiente que eu estou aqui, como que eu devo adorar o Senhor nessa situação, nessa discussão aqui, como que o Senhor vai ser adorado nesse momento através da minha vida? Eu dando uma resposta ríspida, eu agredindo a pessoa verbalmente ou muitas vezes até fisicamente? Lógico que não. Como que eu adoro o Senhor nesse momento? Perdoando a pessoa. Então, perdoado, cara, não quero falar mais nisso. E eu tô levantando o altar para o Senhor nesse lugar aqui, adorando Ele com a minha vida. Para nós encerrarmos, Jones, eu até comentei com o pessoal no nosso culto, nós precisamos ser mais pássaros e menos fumaça, né? O pássaro, simplesmente ele acorda, começa o dia, ele está cantando, né? E às vezes nós já estamos com muito tempo de caminhada, né? Nós queremos algo a mais, uma fumaça a mais, né? Nós devemos ser mais puros naquilo que fazemos para Deus. No começo, qualquer palavra nos enchia o coração, qualquer coisa, né? Qualquer música, nós éramos tocados e aquilo
criava um ambiente e nós queríamos mais do Senhor e experimentávamos da plenitude dele, mas começamos a andar, parece que saímos desse lugar e queremos uma luz a mais, uma fumaça a mais, né, alguma coisa a mais. Eu penso que isso é sair um pouco da pureza, né? E o pássaro não, o pássaro simplesmente abre sua boca, né, e canta, né? E eu acho que é para esse lugar que nós devemos ir, ser mais pássaro, mesmo menos fumaça, né? Na nossa adoração, a adoração da nossa vida, né, Jonas? E eu entendo que existe uma canção muito massa, que a tradução, David Keelan traduziu, ele fala a essência da adoração. Qual é a essência da adoração? Você já parou para pensar, se não tivesse música, você que acha que adoração é música, se não tivesse música, como que você adoraria ao Senhor? Se não tivesse um instrumento, como que você adoraria o Senhor? E uma experiência que eu escutei, o próprio David Keelan contando numa live que ele fez com o pastor Cezinha, há algumas semanas atrás, ele falou de um pastor amigo dele, que ele recebeu uma direção de Deus, que a galera estava confundindo fumaça com adoração. Eles achavam que a adoração era apagar as luzes, ter um louvor legal, um ministro que sabia conduzir, e isso era adoração. Não, isso não é adoração. Isso faz parte de um tempo de exaltar a Deus. Então o que esse pastor fez? Ele fez um acordo com os músicos, com o pessoal do louvor, e falou: a gente vai ficar um tempo sem... Isso ele não avisou a igreja nada. Só que a gente vai ficar um tempo sem momento de música, sem esse momento de adoração que a gente fala, né? E vamos ver como que a igreja vai reagir. Diz que a primeira semana começou o culto, alguém fez a abertura e o pastor desceu e ficou aquele silêncio. Ficou ali meia hora, silêncio na igreja. Um cutucou o outro, a mulher cutucou o marido, ou fez assim, mas o que está acontecendo? E no telão escrito tempo de adoração. E todo mundo meio incomodado. Acabou aquele momento, o pastor pegou o microfone, falou boa noite, vamos lá, e pregou. Mas ficou aquele diz-que-me diz-que na igreja. Na outra semana a mesma coisa. E alguns irmãos já, aqueles mais espiritual, já começaram a entender qual que era o objetivo, e já começaram a glorificar. Um glorificava num canto, outro glorificava no outro, e um respondia ali, e aleluia, outro falava em língua aqui. E a terceira semana já foi aumentando, aquele negócio foi crescendo. Aquele momento de adoração, entre aspas, foi um tempo de exaltação. Um irmão fazia uma oração lá, outro glorificava aqui, outro dizia santo, 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 outro... Então foi crescendo esse entendimento do que é adoração. E na quarta semana já estava aquele mover, sem música, sem momento de louvor. E no término de um mês, não lembro quanto tempo que foi mais ou menos, esse pastor falou: agora nós entendemos o que é adorar. Adoração não tem a ver com música, adoração não tem a ver com canção apenas. Nós precisamos adorar com a nossa vida. Adorar é um estilo de vida. Adoração, nós precisamos voltar para essa essência da adoração. E a essência da adoração nada mais é do que o próprio ser a ser adorado, que é o nosso Deus. Quanto mais você se aproxima do trono da graça, quanto mais você se aproxima do santo, mais você quer se aproximar, mais você quer contemplar Ele. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você contempla, quanto mais você se relaciona com alguém, mais parecido com essa pessoa você vai se tornar, e mais você vai querer se relacionar com ela. Imagine só com Deus como que é. Quanto mais você olha para Ele, quanto mais você contempla a face dEle, Deus vai purificando você, né? Eu não preciso... deixa eu ver se eu consigo, vou conseguir me expressar direito aqui. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo da luz, eu começo a enxergar coisas que precisam ser limpas em mim. Aí eu me purifico. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais perto da luz eu estou, mais sujo eu percebo que eu estou. Então
eu vou me purificando cada vez mais, o Espírito Santo vai me limpando, vai me santificando, e mais proximidade do trono eu vou tendo. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, Jones. Eu gostaria que você ficou conosco aí até o final. Se possível, você fechasse seus olhos. Fechasse seus olhos, nós queremos orar com você. E que tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, né, possa refletir na sua vida, possa causar algo novo na sua história. E gostaria de pedir para o pastor Jones orar conosco, com a nossa igreja aqui de Pato Branco. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso na tua presença, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é adorado, ó Deus, nesse lugar. O Senhor é o único digno, ó Pai, o único merecedor de toda adoração, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor não está procurando adoração, ó Pai. O Senhor está procurando adoradores, ó Pai. E adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pai, encontra em nós, ó Pai, acha em nós verdadeiros adoradores, ó Pai, que te adoram em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus nós entendemos, ó Pai, nessa noite, que a adoração não é um momento, ó Pai, apenas. Adoração é um estilo de vida. Nos ensina, Pai, nos mostra, Pai, nos mostra com clareza, Pai, em qual lugar nós ainda não estamos adorando, ó Pai. Em qual momento do nosso dia, Pai, nós não estamos adorando ao Senhor. Pai, nós queremos passar todo o nosso dia em constante adoração, ó Pai. Encontra em nós, Pai, purifica as nossas mãos, limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração. Nós entendemos, ó Pai, que sem santidade, sem limpeza, sem purificação, nós não podemos, ó Pai, ver o Senhor, Pai, e nosso maior desejo, ó Pai, é olhar ao Senhor, é contemplar o Senhor. Por isso que nós necessitamos, ó Pai, dessa limpeza. Limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, limpa o nosso interior, limpa o nosso exterior, Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser esses verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor, o Santo, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Deus, Tu és poderoso. Pai, nós queremos adorar o Senhor como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jones, por poder estar conosco aí. Uma palavra para nós, que honra poder recebê-lo. E você que está nos escutando, que você possa compartilhar essa live, esse momento, essa palavra com outra pessoa, e que o Espírito Santo que está aqui possa alcançar você aí e muitas outras pessoas também. Até terça-feira que vem, um abraço a todos.